Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Reginaldo de Física 1. Espero que vocês estejam cumprindo com responsabilidade as orientações da Secretaria de Saúde com relação aos cuidados de asepsia e o isolamento social. É importante que todos nós fiquemos em casa. Tudo bem, pessoal? Bom, a nossa primeira aula de óptica é sobre reflexão da luz. Nada mais é do que uma continuidade daquilo que nós já vimos até então. O que nós vimos até agora foi a introdução à parte de óptica. Agora nós vamos dar continuidade falando sobre a reflexão da luz. Este assunto é muito importante, haja vista que nós iremos compreender a formação de imagens diante de espelhos, por exemplo, espelhos planos, espelhos esféricos. Sabe aquele espelho quando você acorda pela manhã e vai assistir uma aula de física às 7 horas? Aquele espelho que você olha o seu rosto, arruma o seu cabelo pela manhã, aquele lá é um espelho plano, onde você consegue visualizar a sua imagem devido ao fenômeno da reflexão da luz. Tudo bem então, pessoal? Dando sequência, nós temos um cenário aí. A imagem mostra a imagem se formando no lago. Então, esse lago está funcionando como um espelho. Na parte superior, nós temos as edificações, né? E na parte de baixo, nós temos as imagens formadas no lago, que se comporta aí como um espelho. Essa imagem formada no lago é devido ao fenômeno da reflexão da luz que nós vamos analisar de uma forma mais detalhada no decorrer da aula. Vamos lá então? Reflexão da luz. Vamos entender primeiramente o conceito. O que é reflexão da luz? A reflexão da luz se caracteriza pelo retorno da luz ao próprio meio de incidência, depois de encontrar uma superfície que separa este meio de um outro meio. Em resumo, reflexão da luz é quando a luz bate em uma determinada superfície, sofrendo reflexão e retornando ao mesmo meio de origem. Tudo bem? Então vamos a uma situação onde nós temos aí, ó, a imagem mostrando uma lanterna jogando luz numa superfície. A luz, após atingir a superfície, sofre uma reflexão difusa, ou seja, de tal forma que todas as pessoas podem enxergar aquele livro. Vamos imaginar então que ali nós temos um livro de física. Ao ser iluminado, todas as pessoas podem ler o que está escrito naquele livro, devido ao fenômeno da reflexão da luz. Ok, pessoal? Tranquila essa parte? Dando sequência então, né, ao fenômeno da reflexão da luz, vamos compreender aqui as leis da reflexão. Tudo bem? Vamos imaginar aqui então que nós temos uma superfície refletora de luz, pode ser, por exemplo, um espelho plano. E diante dessa superfície, nós temos uma fonte de luz, né, que irá jogar luz naquela superfície. Então vamos lá. A fonte de luz, ao jogar luz naquela superfície, esse raio de luz que atinge a superfície, vou chamá-lo de RI, raio incidente. Ele sofre reflexão, né? Sofre reflexão, vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, bateu, voltou. RR é o raio refletido. Observe que nós vamos desenhar ali uma linha pontilhada perpendicular à superfície. Essa linha pontilhada recebe o nome de reta normal. Qual é a função dela? A reta normal perpendicular à superfície, ela é usada para medirmos os ângulos de chegada e de saída do raio de luz. Então vamos lá,
nós temos ali, né, o pontilhado é a reta normal. Observe que o ângulo de chegada do raio de luz em relação à linha pontilhada é o ângulo I. Bom, esse ângulo aqui eu vou chamá-lo de ângulo de incidência. É o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. A reta normal é essa linha pontilhada aqui, tá vendo? Então, o raio incidente chega na superfície, sofre reflexão. Observe o ângulo formado entre o raio refletido e a reta normal. É o ângulo R. O ângulo R é chamado de quê? Ângulo de reflexão. Tudo bem então, pessoal? Então aqui eu tenho o ângulo de incidência e aqui eu tenho o ângulo de reflexão. Raio incidente, raio refletido. Observem que os dois ângulos são medidos em relação à linha pontilhada, em relação à reta normal. Não são medidos em relação ao espelho, como muitos alunos às vezes confundem. Tudo bem? Os ângulos são medidos em relação à reta normal. Então vamos às leis da reflexão? A primeira lei da reflexão, pessoal, vamos lá, voltando aqui, né? Primeira lei da reflexão. O raio incidente, RI, este raio aqui, a reta normal, a linha pontilhada, e o raio refletido, este aqui, estão contidos no mesmo plano. Ou seja, se você colocar a palma da sua mão por detrás desses três segmentos, todos eles encaixariam perfeitamente no plano da palma da sua mão. Então, os três segmentos pertencem ao mesmo plano: o raio incidente, o raio refletido e a reta normal. Tudo bem, pessoal? Essa é a primeira lei da reflexão. A segunda lei da reflexão é mega importante. Ela permite a resolução de exercícios. A segunda lei da reflexão diz que o ângulo de incidência tem sempre a mesma medida do ângulo de reflexão. Ou seja, o I e o R serão sempre ângulos iguais. Ou seja, o I e o R são ângulos congruentes. Então aí nós temos as duas leis da reflexão extremamente importantes na resolução de exercícios envolvendo a reflexão da luz. Bom, dando continuidade, nós podemos falar agora numa superfície que reflete regularmente a luz, denominada de espelho plano. Como que você poderia obter um espelho plano na prática? Pegue, por exemplo, uma superfície de vidro e você vai fazer um jato nesta superfície, um jato de prata, por exemplo, e após o jato de prata, você vai dar um polimento especial nesta superfície. Essa superfície de vidro, recoberta por uma película de prata, por exemplo, superpolida, nada mais é do que um espelho plano. Certo, pessoal? Então vamos lá. Espelho plano é uma superfície plana que reflete a luz regularmente. Então, na sequência, nós temos aqui um objeto que se encontra diante de um espelho plano. Iremos perceber onde ficará a imagem desse objeto diante do espelho. Aqui está o objeto e aqui está o espelho plano. Tudo bem? Dando sequência, para que o objeto possa ser visto por alguém diante desse espelho, é necessário que esse objeto jogue luz no espelho. A luz sofrerá reflexão atingindo os olhos de um observador, de tal forma que o observador possa ver a imagem do objeto diante desse espelho. Então vamos lá? O objeto se encontra a uma certa distância do espelho plano, que eu chamei de D.
e o observador se encontra naquela posição ali. Como eu disse, para o observador enxergar o objeto, é necessário a luz sair do objeto, bater no espelho, sofrer reflexão e atingir os olhos do observador. Vou desenhar aqui alguns raios de luzes, né? São infinitos raios de luzes. Alguns atingem os olhos do observador, outros não, né? São infinitos raios de luz que sofrem reflexão naquele espelho. Mas vamos dar uma olhada no que acontece aqui, por favor. Ó, ali eu tenho um raio de luz que bateu no espelho e sofreu reflexão. Vamos prolongar esse raio de luz que sofreu reflexão? Prolonga ele por detrás daquele espelho usando um pontilhado. Olha lá. Aqui eu tenho outro raio de luz, certo? Sofreu reflexão, vou prolongá-lo também. Aqui eu tenho outro raio de luz, sofreu reflexão, vou prolongá-lo também. Observe que o prolongamento dos raios refletidos se encontram num ponto atrás do espelho. Então, quando a pessoa olha para o espelho, é como se ela estivesse vendo a imagem do objeto atrás do espelho, né? É por isso que essa imagem aqui é chamada de imagem virtual. Por quê? Porque ela é formada pelo prolongamento dos raios de luz. Porque nesta posição aqui atrás do espelho não está chegando luz. O que nós representamos aqui é o prolongamento dos raios refletidos. Então, se nós desenharmos mais raios de luz, observe que o prolongamento dos raios refletidos se encontram lá naquela posição. Então, lá naquela posição, nós temos a imagem do objeto vista pelo observador. Observe que essa imagem é virtual. Ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos, porque aqui não chega luz. Então, quando a pessoa olha para o espelho, é como se ela estivesse recebendo luz de um ponto objeto localizado atrás do espelho. Então, deixando bem claro, aqui eu tenho o objeto e aqui eu tenho a imagem do objeto. Essa imagem é virtual, formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Interessante você perceber que a distância que separa o objeto do espelho é exatamente a mesma distância que separa a imagem do espelho. Tá vendo? Basta a gente olhar na figura aí, certo? Vamos imaginar aqui agora que eu tenho um objeto extenso diante de um espelho plano, como se fosse, por exemplo, a letra F. Observe que a letra F está à esquerda do espelho. A imagem da letra F ficará à direita do espelho, à mesma distância. Vamos ver como que fica a imagem da letra F? Dá uma olhada. A imagem deste ponto se forma aqui, à mesma distância. Deste ponto se forma aqui, à mesma distância. Então, quer dizer, se você comparar as distâncias ponto a ponto, são sempre iguais, tá vendo? Então, quando você olha a imagem da letra F diante de um espelho plano, você vê essa imagem trocando o lado direito pelo lado esquerdo, tá vendo? Aqui eu vejo a letra F. Se eu olhar no espelho, vou ver o número 7, tá vendo? Então, o espelho plano troca o lado direito pelo lado esquerdo. Mas observem que o tamanho do objeto e o tamanho da imagem são iguais, tá vendo? A distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho. A gente pode perceber isso ao observar a figura. Então, aí nós temos a imagem da letra F, que é um objeto extenso, diante do espelho plano. Propriedades. Objeto e imagens têm naturezas opostas. Ó. O objeto ele é real, a imagem é virtual, igualzinho aqui. Ó. A imagem no espelho plano é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Objeto real, imagem virtual. Objeto e imagem são simétricos em relação ao espelho. O que isso quer dizer? A distância do objeto ao espelho
é a mesma distância da imagem ao espelho. Observem aqui, podem observar aqui também na figura 2, né? Certo? Objeto e imagem têm o mesmo tamanho, como eu disse anteriormente. Olha o tamanho da letra F, que é o objeto. Olha o tamanho do número 7, que é a imagem. Certo? Dando continuidade, a imagem é direita. O que isso quer dizer? Ela troca o lado direito pelo lado esquerdo, mas ela não fica de cabeça para baixo, tá vendo? Observe que aqui os dois pauzinhos se encontram para cima, aqui também, tá vendo? Então essa imagem ela é direita, ela não ficou de cabeça para baixo, né? Tudo bem? Então tá aí as características da imagem de um objeto diante de um espelho plano. Bom, objeto e imagens são enantiomorfas. O que isso quer dizer? Bom, você não consegue sobrepor a imagem no objeto. Se eu colocar, por exemplo, o número 7 em cima da letra F, a gente não consegue sobrepor as duas coisas. Isso aí nós chamamos de enantiomorfismo, né? O objeto e a imagem são figuras enantiomorfas, ou seja, a gente não consegue sobrepor a imagem no objeto. Tudo bem, pessoal? Dando sequência, por favor, né? Nós temos aí a imagem de um objeto pontual diante de um espelho plano. Como eu havia dito para vocês, ali eu tenho uma lâmpada e aqui atrás do espelho eu tenho a imagem da lâmpada que se encontra à mesma distância. Para a gente obter essa imagem, basta você desenhar o raio refletido, aliás, o raio incidente no espelho. Esse raio sofre reflexão em relação à normal, né? Formando o mesmo ângulo, lá, ó. Dá uma olhada. Se você prolongar o raio refletido, tá aqui o raio refletido, prolonga ele. Você vai exatamente no ponto de encontro onde está a imagem da lâmpada. Então aqui objeto, aqui imagem. Objeto real, imagem virtual. Distância do objeto ao espelho, a mesma da imagem ao espelho. Tudo bem? Dando sequência, a imagem de um corpo extenso, como eu havia dito para vocês no slide anterior, aliás, no penúltimo slide, né? Onde nós temos aqui, ó, um objeto extenso na forma de um triângulo, por exemplo, né? Vamos ver onde está a imagem do ponto A? Se encontra atrás do espelho a mesma distância, ó. Ponto A está aqui, imagem está aqui, a mesma distância. Ponto B está essa distância do espelho, a imagem do ponto B, que eu chamei de B', se encontra a mesma distância do espelho, tá vendo? Ó. Então a gente pode concluir que vai acontecer a mesma coisa para o ponto C. C é o ponto objeto, C' aqui, né? Ficou meio apagado, é o ponto imagem. Observe então que ao construir a imagem daquele triângulo, é notável que ele troca o lado direito pelo lado esquerdo, tá vendo? Aqui eu tenho a parte inclinada para a direita que ficou inclinada para a esquerda. O espelho plano faz isso. Ele troca o lado direito pelo lado esquerdo. Por exemplo, quando você levanta a sua mão direita diante de um espelho plano, ao observar a sua imagem, você vai notar a imagem levantando o braço esquerdo, né? É interessante isso. Tudo bem, pessoal? Então, dando sequência, observação, dá uma olhada aí. Dizemos que a imagem formada é direita ou direta, pois não há inversão entre o lado de cima e o lado de baixo. A imagem e o objeto são simétricos em relação ao espelho e de mesmo tamanho, né? A distância que separa o objeto do espelho é a mesma distância que separa a imagem do espelho. Tudo bem? Dando sequência à nossa aula, o objeto e a imagem são enantiomorfos, ou seja, não se sobrepõem, como eu havia dito para vocês no slide anterior. Tudo bem? Bom, agora ficou faltando ali
a letrinha O, né? Translação do espelho plano. Então vamos lá, translação do espelho plano também é um aspecto importante, às vezes o aluno confunde um pouquinho. O que nós temos aqui? Vamos concentrar porque essa parte é importante e é muito fácil você se perder aqui durante a explicação. Bom, ali nós temos um quadriculado onde foi colocado um objeto, está ali o objeto, certo? E agora a gente vai colocar um espelho diante desse objeto. Como eu disse para vocês, né, a imagem desse objeto se formará atrás do espelho, à mesma distância, né? A distância entre o objeto e o espelho é a mesma distância entre a imagem e o espelho. Então, aqui eu tenho a imagem do objeto. Tudo bem? Bom, logo na sequência a gente vai manter o objeto no mesmo lugar. O objeto está parado, se manterá em repouso no mesmo lugar. Só que agora, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar o espelho de lugar. Dá uma olhadinha na figura. O espelho avançou 1, 2, 3 quadriculados. Tá vendo? 3 quadriculados. 1, 2, 3. Então quer dizer, o espelho se moveu para a direita. Agora o espelho não está mais nesta posição. Agora o espelho está nesta posição. Bom, como o objeto está no mesmo lugar, vamos ver o que acontece com a imagem. A distância que separa o objeto do espelho tem que ser a mesma distância que separa a imagem do espelho. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. 7 quadrinhos, dá uma olhada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A posição da nova imagem, né? Se encontra a 7 quadrinhos do espelho. Tudo bem? Não é que a imagem andou 7 quadrinhos. Ela se encontra a 7 quadrinhos do espelho. Por quê? Porque o objeto se encontra a 7 quadrinhos do espelho. Então a imagem se encontra a 7 quadrinhos do espelho. São sempre simétricos, ó. Tudo bem? Agora a gente consegue perceber o seguinte. O espelho, na verdade, percorreu 3 quadrinhos. 1, 2, 3. Quantos quadrinhos a imagem percorreu? Vamos lá. A imagem estava aqui, nessa linha vertical, ó. Nessa linha. Percorreu quantos quadrinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saiu daqui e veio para cá a imagem. Olha que legal. O espelho andou 3 quadrinhos. A imagem andou 6 quadrinhos. Interessante, então quer dizer que a velocidade da imagem foi maior do que a velocidade do espelho, porque tudo ocorreu no mesmo intervalo de tempo. E a imagem percorreu uma distância maior do que a distância percorrida pelo espelho. No caso aqui foi o dobro, né? Então, se a gente contabilizar ali, pessoal, ó, a gente percebe por este segmento aqui, ó, que a imagem andou 6 quadrinhos. Então a distância Dzão percorrida pela imagem é 2 vezes maior do que a distância Dzinho percorrida pelo espelho. Tudo bem? Ah lá. Então a gente pode concluir que os deslocamentos ocorreram no mesmo intervalo de tempo, certo? Tudo ocorre ao mesmo tempo. Então qual a velocidade da imagem em relação à Terra? Olha, a velocidade da imagem em relação à Terra é 2 vezes maior do que a velocidade do espelho. Como tudo ocorreu no mesmo intervalo de tempo, se o espelho percorreu uma distância d, a imagem percorreu uma distância 2d. Que legal isso, né? Na prática, como se fosse assim. Vamos imaginar que o espelho percorreu uma distância de 10 metros. Então a imagem percorreu uma distância de 20 metros. Então a imagem é mais veloz do que o espelho. Isso quando você está mexendo o espelho, tudo bem? O título lá, ó, é bem claro. Translação do espelho. O espelho mudou de lugar, né? O objeto ficou paradinho aqui, ó, na mesma posição, tudo bem? Bom, dando sequência a aula, nós podemos agora falar do campo visual de um espelho, né? Que é interessante também. Observe que aqui eu tenho um observador, certo?
Se ele olhar para aquele espelho, a região que ele consegue enxergar os objetos por reflexão naquele espelho é denominada de campo visual. Evidentemente que quanto mais próximo você tiver daquele espelho, maior será o seu campo visual, né? Bom, então vamos ver aqui como que você determina o campo visual de um espelho plano. Você faz o seguinte, aqui eu tenho o observador, você vai desenhar a imagem desse observador atrás do espelho, lembrando que as distâncias são iguais. Agora você vai desenhar dois raios de luz que saem do objeto atingindo as bordas do espelho, que eu quero determinar o campo visual. Então eu vou pegar os limites do espelho, né? São as bordas. Então desenho os dois raios de luz. Agora você vai desenhar os raios refletidos, ó, que chegam na imagem do observador. Dá uma olhada, estejam na mesma direção. Foi isso que eu fiz. Olha lá, tá vendo? Agora, essa região formada aqui na frente do observador, ó, formada por esses raios refletidos aqui, é o campo de visão dele. Quer dizer, qualquer objeto que se encontra aqui dentro, ó, será visto pelo observador. O objeto pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, está aqui, vai ser visto. Se o objeto estiver, por exemplo, aqui, ó, onde está o cursor agora, neste momento, o observador já não consegue mais visualizá-lo, porque ele está fora do campo visual. Então, vamos fazer ali o campo visual através de uma sombra. Dá uma olhada. Esse é o campo visual daquele observador. Vamos aproximar o observador do espelho, você vai perceber que o campo visual dele será maior. Dá uma olhada. Vamos aproximar o observador do espelho, ó. Olha o tamanho do olho do cara lá, tá vendo? Está mais próximo. Faz a mesma coisa. Desenha dois raios de luzes do observador nessa nova posição aqui, tangenciando as bordas do espelho. Façam isso. Olha lá. Observe que os raios refletidos têm que chegar na imagem. Ó, a imagem está aqui agora. Ó. O observador se aproximou do espelho, então a imagem também se aproxima, porque as distâncias são sempre iguais. Dá uma olhadinha lá, ó. Agora eu vou fazer uma sombra mostrando o novo campo visual do observador nesta nova posição. Aumentou, tá vendo? Espero que vocês tenham compreendido aí o conceito de campo visual de um observador diante do espelho plano. O campo visual é tanto maior quanto mais próximo estiver o objeto do espelho, como eu havia dito para vocês alguns instantes atrás. Bom, dando continuidade, estamos já quase no finalzinho. Ângulo visual, pessoal. Vamos imaginar aí que você está vendo um objeto de longe. Por exemplo, aí um poste, né? Tá aqui o observador, olha o tamanho do olho do cara. Olhando para o poste. Ele enxerga o poste, ele enxerga a parte superior e a parte inferior. Bom, se você afastar o poste, ou seja, você distanciar daquele poste, né? Porque o poste é fixo, não tem como você mudar o poste de lugar. A única forma de você mudar o poste de lugar é você se afastando dele. É isso que nós temos que imaginar. Então, quando você se afasta do poste, ó, o ângulo de visão vai diminuindo, tá vendo? Então, observe que o θ2 é menor que o θ1. Afastando ainda mais o poste, vai diminuindo o ângulo de visão. O ângulo de visão permite você diferenciar partes diferentes do objeto. O objeto é o poste. Então, o θ3 é o menor ângulo de visão. Observe que se o poste se posicionar muito longe, né? Muito longe aqui, o ângulo de visão vai diminuindo. Vai chegar um determinado momento que você não consegue mais diferenciar as partes daquele objeto. Isso acontece quando esse ângulo aqui é tão pequeno, aproximadamente menor do que 1 minuto. O que é 1 minuto? É 1 grau dividido por 60. Ó, muito pequenininho, né? Então, vamos colocar aqui, ó, para vocês essa observação.
O ângulo visual depende da distância do observador ao objeto. Claro, quanto maior a distância do objeto ao observador, menor é o ângulo visual. Os objetos mais afastados parecem menores. Por quê? Porque diminui o ângulo visual, né? Então, quando você vai se afastando do objeto, a sensação que você tem é que ele está diminuindo de tamanho. Por quê? Porque está diminuindo o ângulo visual. Denomina-se limite de acuidade visual o menor ângulo, θ, formado pelo qual um observador consegue diferenciar pontos diferentes de um objeto. Como eu disse para vocês, de aproximadamente 1 minuto. Se o ângulo for menor do que 1 minuto, a gente já não consegue mais diferenciar partes do objeto, né? Porque aí o ângulo de visão se tornou muito pequeno. Certo, pessoal? Então, dando sequência aqui ao próximo slide, para encerrarmos a nossa aula, associação de espelhos. Considere 2 espelhos planos, formando entre si um ângulo de 90 graus. Coloque um objeto entre esses 2 espelhos. Dá uma olhada. Como eu tenho 2 espelhos, esse objeto aqui, ó, por exemplo, ele serve de objeto para o espelho 1 e para o espelho 2. Então, nós teremos uma imagem desse objeto formada no espelho 1, aqui atrás. Ó. Teremos uma imagem deste objeto formada no espelho 2, aqui atrás. Certo? Então, vamos lá? Olha como que fica. O A é o objeto. Dando sequência... O A', ou A1, né, como está escrito lá, é a imagem do ponto A vista no espelho 1. Mas o espelho 2 também conjuga uma imagem do ponto A, que eu chamei de A2. Ó. Tá vendo? Objeto, espelho 2, e aqui a imagem do objeto formada no espelho 2. Essa imagem aqui vai servir de objeto para o espelho 1. Ó, se eu prolongar aqui o espelho 1, tá vendo? Ele está nessa direção aqui. Então, a linha 2 é um ponto objeto para o espelho 1, formando uma imagem do A' 2 aqui atrás, tá vendo? Vamos ver? Olha lá. Formar, tá vendo? Prolonguei o espelho, tá aqui. Certo? Observe então que o ponto A, diante de uma associação de 2 espelhos formando 90 graus, você tem 3 imagens formadas. 3, ó. Primeira, segunda e terceira imagem. Então, um observador, por exemplo, que estiver olhando para este cenário, ele irá enxergar 4 objetos iguais. Um é o próprio objeto. E os demais são 3 imagens. Em alguns casos, é possível você determinar a quantidade de imagens formadas, usando uma formulazinha. A formulazinha é essa aqui, ó. N é o número de imagens formadas, no caso aqui sabemos que é 3. O alfa é o ângulo formado entre os 2 espelhos, no caso aqui 90 graus. Menos 1. Menos 1 porque se eu olho para este cenário, eu vejo 4 objetos, 1 é o próprio objeto, então são 3 imagens, né? Então esse menos 1 vem do fato que ao olhar para este cenário, um dos objetos que eu estou vendo é ele mesmo, realmente falando, né? Os outros são 3 imagens do objeto. Então nesse caso aqui a gente pode calcular o número de imagens formadas. Dê uma olhada. N é o número de imagens formadas. É 360 sobre alfa. O alfa é o ângulo formado entre os espelhos, que mede 90. Ó. 360 dividido por 90 vai dar 4. 4 menos 1, 3. Então são 3 imagens formadas quando você tem os espelhos formando 90 graus entre si. Certo? Então, nesta equação, N é o número de imagens formadas para cada objeto. Alfa é o ângulo formado entre os 2 espelhos planos, né? E aí nós estamos encerrando esta aula. A associação de espelhos é interessante.
Se você colocar dois espelhos planos, formando entre si ângulos de 0 graus, um paralelo ao outro, e colocar um objeto no meio, por exemplo, aqui está o espelho E1, você coloca o espelho E2 aqui paralelo ao E1. Ao colocar o objeto no meio, você irá perceber infinitas imagens. Quer dizer que a quantidade de imagens formadas depende do ângulo formado entre os espelhos. Para finalizarmos a nossa aula, nós temos a tarefa de casa, né? Que não poderia faltar, evidentemente. Página 87, exercícios 1 ao 4, página 91, exercícios 5 ao 10. Estou à disposição de vocês lá no grupo. Caso tenham dúvida, me chama lá. A gente esclarece e resolve as questões duvidosas. Um abraço a todos vocês. Até a nossa próxima aula.